Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço Laces, que é esse spa do cabelo, que cuida da saúde e da beleza de uma forma com ingredientes naturais. E eu sou a Cris Dias, fundadora do Grupo Laces, e hoje estou aqui para esse novo projeto que chama Mulheres Daqui, que é conversar com mulheres, trazer esse bioma feminino para contar um pouquinho das histórias de beleza, das histórias de bem-estar, como que é esse momento dessa beleza que vem de dentro. E estou com 3 mulheres incríveis, sonhadoras, maravilhosas aqui do meu lado, que a gente vai bater um papo bem gostoso. Então, eu tenho a Carol Stein, que é terapeuta holística, a Jennifer, que é essa indígena maravilhosa tupinambá, que é entusiasta dos direitos indígenas, e a Mônica Jesus, que está aqui ao meu lado, que é a mente criativa atrás do Salão Sustentável Bioma Belezinha, dentro da comunidade Paraisópolis, localizada aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada, uma honra estar aqui dividindo esse espaço com mulheres tão especiais. Muito, muito obrigada. E claro que a gente vai falar um pouquinho sobre beleza, que é algo que, ao longo da minha vida, eu trabalho, no Laces desde 15 anos, eu tenho 50 agora, e eu falo que tenho uma profissão muito especial, porque eu falo que quando uma mulher senta na minha cadeira, é muito especial você entender um pouquinho desse universo, desses muitos universos que acontecem. E isso me fez pensar muito sobre esse projeto de Mulheres Daqui, porque eu penso que quantas mulheres ao longo desse Brasil podem compartilhar um pouco dessa beleza, mas eu não estou falando só dessa beleza que reflete no espelho, porque o Laces acredita que a beleza gradual, a beleza que vem de dentro, é o que realmente faz sentido. Essa beleza que, quando você se reconhece na sua própria pele, que se reconhece como uma oportunidade de ser feliz. Hoje a gente está vivendo esse momento de muita busca por filtros da vida. E eu acho que aqui esse espaço é muito para a gente olhar um pouco para essas mulheres incríveis, e entender o que é beleza para vocês. Então, eu queria começar com a Carol, minha querida amiga fofa, que você se apresentasse um pouquinho. Eu falei que você é terapeuta holística, mas você contar um pouco para nós. O que é beleza para você, Carol? Bom, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, porque falar de beleza, a beleza, para mim, ela é, na verdade, a natureza. Só que eu só fui descobrir que era a natureza depois do meu processo de cura, depois daquilo que eu vivi. Hoje eu sou terapeuta holística, mas eu já trabalhei com moda, eu era modelo, eu vim para São Paulo para trabalhar com moda, e eu era jornalista. Eu digo era porque isso faz parte da minha história, mas naquela época eu comunicava com o jornalismo, como repórter de programa de televisão, muitas coisas diferentes do que eu comunico hoje. E a beleza sempre permeou o meu mundo, assim, porque eu sempre vi a minha avó descer de batonzinho a escada e saltinho alto, toda bonitinha. Minha mãe é assim. Então, eu vi a beleza acontecer na minha vida, na minha casa, essas mulheres que permearam a minha vida. Então, eu sempre fui incentivada a isso. Eu me tornei uma mulher muito vaidosa pelo meu meio. Só que chegou num dado momento que, dentro desses trabalhos que eu fazia, como modelo, como repórter, enfim, isso se tornou uma coisa, uma escravidão. Porque eu nunca era bonita o suficiente, eu nunca era magra o suficiente, eu nunca era a melhor naquele momento, porque sempre tinha algo a chegar que eu nunca ia chegar. E isso foi me adoecendo. Não adoecendo, graças a Deus, não chegou no meu físico, mas chegou na minha alma. E a minha alma deu um jeito de sair fora disso. Eu estou falando, gente, mais ou menos uns 15 anos, atrás.
pouquinho menos talvez, mas há uns 15 anos atrás isso aconteceu, de eu perder tudo que eu acreditava que era do mundo 3D, do mundo que a gente consegue ver, e eu perdi tudo. Então, eu fiquei sem aquele trabalho, que eu achava que era o trabalho da minha vida, porque eu sempre gostei de me comunicar. Eu perdi amigos que eu achava que eram amigos e não eram, porque me largaram no meio do momento onde eu mais precisava. Minha família toda do Sul, então eu fiquei sozinha aqui em São Paulo. Consequentemente, eu fiquei sem dinheiro. Então, eu tive que me refazer. E eu fui me refazer através das minhas buscas espirituais, que, curiosamente, a minha alma me levou para esse lugar, né? Porque a minha alma disse assim, ó, não adianta, é por aqui. Ou você vai cair na espiritualidade, no autoconhecimento, ou você cai, eu gosto de brincar, né? Ou no mundo das drogas, lícitas ou ilícitas, não interessa. Mas eu sempre tive muito medo desse lugar. E eu nunca quis depender de alguma coisa. Então, por mais sombrio que estivesse aquele lugar da minha alma, eu tive que buscar esse lugar de cura. E eu busquei esse lugar de cura através das minhas buscas, de olhar para as minhas sombras interiores e entender que a minha beleza é muito mais do que o que dá para ver por fora. É uma beleza que todo mundo tem, que eu acredito em cada borboleta, que eu chamo de borboleta quem eu atendo no meu consultório, né? Que cada borboleta eu enxergo uma beleza espetacular, porque depois que eu comecei a ver as belezas que existem em mim, eu comecei a ver as belezas que existem no mundo. Porque é assim que acontece, né? Me arrepia de falar isso. Porque quando a gente vê a beleza que existe na gente, só assim é possível a gente ver a beleza que existe no mundo. E essa beleza, eu chamo de amor próprio. Porque quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não se ama, quando a nossa estima está baixa, porque depende do olhar do outro, a gente não é nada. A gente está sempre um grande codependente emocional de alguma coisa, de alguma circunstância ou de algum lugar. Então, a partir do momento que eu me empodero disso, que eu me empodero da minha autoestima, do meu amor próprio, eu viro um super-humano, porque aí você depende só de você. E essa talvez seja a maior liberdade que alguém pode ter. E para mim, hoje, então, se você me pergunta o que eu acho que é beleza, quando eu acho muito lindo é quando eu vejo um ser livre. Então, toda essa história para dizer o que eu acho lindo. E eu busco e brigo muito. Brigo não, né? É uma guerra do bem pela liberdade. E o feminino, ele está muito conectado, né? E a gente não está falando aqui dessa beleza só sobre um padrão, né? Porque beleza é equilíbrio, beleza é bem-estar, beleza é natureza, beleza se você pega várias filosofias, religiões, né? Você tem essa conexão daquilo que realmente te faz sentir algo que aquece o coração, né? Então, por isso que eu acho que isso que você fala é liberdade de você não seguir cópias de padrões externos, mas sim se conectar com aquilo que faz sentido para o seu coração, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu queria perguntar para a Mônica, que a gente compartilha a mesma profissão, né? E a Mônica tem uma história de vida muito incrível, eu queria que você contasse um pouquinho. E contar, né, dessa outra perspectiva, né, a gente fala que bioma é muito essa fauna e flora, né, de um determinado lugar. Né? Então, por isso até a gente escolheu esse nome para ser... O bioma é um projeto do Laces, onde ele quer levar essa beleza limpa, essa beleza consciente para muitos salões pelo Brasil, né, que é o nosso grande know-how de 35 anos de vida, através da mão de salões, através de cabeleireiros, através de pessoas que já têm, né, o seu espaço e que converte para esse novo olhar da beleza através da natureza. E aí eu queria que você contasse, Mônica, para nós, essa beleza dessa mulher, né, que muitas vezes que você trabalha, que é a mulher da comunidade, que é um outro olhar, né, dessa mulher, que é uma mulher que muitas vezes não tem tanto tempo para dedicar, não tem tanto recurso para dedicar, mas que tem uma importância enorme, né, dessa autoestima, desse bem-estar, porque se ela não estiver bem, ela tem que ser uma guerreira naquela luta toda. Então,
compartilha com a gente um pouquinho o que você sente sobre esse universo do bem-estar e da beleza. É um prazer estar aqui hoje. Cris, muito obrigada pelo convite. E essas 2 férias aqui, como a Cris falou, né, eu vim da comunidade do Paraisópolis. Tive a grata surpresa de conhecer a Cris e o Itamar há praticamente 1 ano e meio atrás. E quando eles trouxeram, Mônica, você tem um salão no Paraisópolis, que tal você transformar em um bioma? Para falar a verdade, eu quase caí para trás, que eu nem acreditava que isso seria possível, Cris, assim, então é uma gratidão assim eterna, porque eu vim de um lugar, fui criada no sítio, então assim a natureza sempre esteve comigo. Eu não aguento ver um pé de fruta que eu já quero subir em cima. Praticamente eu falo que eu sou uma macaquinha, que eu vejo uma frutinha já estou lá. Então assim, trazer o bioma para o Paraisópolis e demonstrar para essas mulheres que elas podem retomar a beleza natural do cabelo delas, que muitas foram forçadas a alisar o cabelo por conta de algum preconceito, infelizmente hoje ainda tem. Então, assim, sentar na cadeira, conversar com elas, entender qual é a necessidade, a dificuldade, como ela não consegue cuidar do cabelo em casa, por qual motivo, né, a Cris falou, por conta de tempo. Então, assim, realmente é uma terapia na cadeira. E entender realmente qual é essa necessidade dela e mostrar que elas têm uma beleza interna e que essa beleza deve ser desfrutada e aflorada. E é muito interessante, né? Porque às vezes quando a gente começou esse projeto, né, e a gente se conheceu e a gente falou, meu Deus, como que a gente vai levar esse conceito de beleza limpa para um lugar, uma comunidade no Paraisópolis, né? Aí várias questões, a questão financeira, será que elas vão poder pagar? E assim, gente, isso o cuidado está nas pessoas, né? Esse momento, esse ritual de cuidado, ele está em todos os seres, né? Porque você tem desde aquele momento do banho, que pode ser um ritual, e está em todo lugar, independente, né, da questão financeira. Eu acho que isso foi muito importante. A gente chegou lá e a gente viu, eu lembro muito de você contar que as mulheres antes iam mais rápido, né, no salão, já tinham pressa, não sei o quê, e com a conexão com a natureza, né, que é como a gente está nesse espaço, a gente sempre procura trazer luz natural, plantas, esse ambiente sustentável, primeiro salão, tem mais de 5.000 salões, né, em Paraisópolis, é uma comunidade gigante, muitas mulheres, né, e é o primeiro salão sustentável de Paraisópolis. Então, é muito legal você trazer esse conceito, né, de respeito ao meio ambiente, respeito ao que você está usando na sua pele, quando você toma um banho, quando você descarta essa água no meio ambiente, para onde está indo esse produto químico que você está jogando ali. Então, é muito legal que, passo a passo, a gente está levando para todos os cantinhos um pouco desse conceito, e que é tão importante, porque a gente é natureza, né? A primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, a gente às vezes pensa, pense em natureza, fecha os olhos e pense em natureza. A gente pensa numa árvore lá fora, longe, mas na verdade a gente é natureza, né? A natureza nos dá a oportunidade de passar frio no inverno, de trazer o frio para que a gente possa ter contato com o frio, o sol no verão, para que a gente possa ter contato com o calor, né? Na primavera, que é a que está chegando amanhã, ter contato com, na minha opinião, o momento mais belo da natureza, porque ela traz, né, quando uma flor nasce, é toda uma energia daquela planta para que aquela cor, aquele cheiro, aquele aroma, aquela beleza aconteça. E que aquilo, para que ela faz uma força gigante para a propagação da própria espécie, né? Porque é para atrair o polinizador, para que ele pegue aquele pólen e consiga propagar a espécie. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? E quando a gente está no nosso momento de bem-estar, é o que eu quero inspirar muito as pessoas, para que as pessoas se conectem novamente a isso, porque a gente é natureza. E aí a Jennifer está aqui, e essa mulher tupinambá maravilhosa, a gente se conheceu
num momento muito especial e desde que eu a conheci, eu aprendi muito com ela, porque infelizmente a gente é brasileiro, mas a gente foi tirado essa oportunidade da gente conhecer as nossas raízes, né? Desde a escola, enfim. Então, eu procuro ter muito respeito e muita admiração, porque eu não sei nada sobre a gente. A gente precisa saber muito mais sobre as nossas raízes, né? Então, eu acho que ter a oportunidade de ouvir uma tupinambá falar sobre o que é beleza, ela vai contar, porque assim, eu gosto muito dela falar muito desses. A primeira vez que eu a vi, ela estava contando muito de até um certo preconceito que ela leva, porque ela não é aquele estereótipo de mulher indígena, de cabelo preto, liso, né, com a pele morena. E que a gente tem que aprender que aquilo que às vezes a gente coloca como característica da nossa cabeça, que é o povo indígena, tem diversidade também, né? Então, assim, primeiro falar que é uma grande honra ter você aqui com a gente quer muito te ouvir e que você possa compartilhar aí o que você sentir no seu coração sobre beleza, sobre o que a gente pode incrementar ainda mais nesse nosso saber tão necessário sobre as mulheres, sobre as crianças e sobre tudo que a gente pode aprender com esse pequeno momento aqui de estar compartilhando com você de beleza. Catu para Tupinambá é obrigada. Então, obrigada por todos vocês estarem aqui. Meu nome é Jennifer, mas meu nome indígena é Becó e Tupinambá. Então, quem me conhece aqui nesse momento, se algum dia me ver, eu vou ficar muito feliz se me chamarem por Becó e Tupinambá. Eu sou do povo Tupinambá de Olivença, que foi só reconhecido nos anos 2000. Até 2000, a gente estava tido como extinto. Apesar de permanecer vivendo na cultura, eu nunca saí da minha cultura. Morei com a minha mãe e morei com a minha avó paterna e as duas faziam a mesma coisa. A minha mãe é Tupinambá, o meu pai é Pataxó. Então, eu tenho uma mistura dos dois povos. Só que, para mim, foi muito violento, porque eu não sabia que a gente era indígena, mas eu vivia numa cultura. E aí, para o outro, eu era a cabocla ou a qualquer coisa, era de uma forma pejorativa, chamado de candomblezeiro, rezadeiro, curandeiro, tantos nomes que deram à minha avó e aos meus. Então, eu queria começar por essa parte, para vocês entenderem que, primeiro, vocês vão ouvir em algum lugar, ou se pesquisarem por Tupinambá, vão se deparar com essa mentira. E é mentira. Porque a gente sempre viveu em comunidade. Foi por isso que conseguimos o reconhecimento. Porque a gente não estava extinto. A gente só tinha sido isolado e esquecido. E essa beleza, que é a beleza interna, e por não termos a beleza da Carta de Pero Vaz de Caminha, a saudosa Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele intitula os indígenas de cabelos lisos, peles avermelhadas, antes da miscigenação. Mas a cultura, ela é além das fronteiras, vocês sabem disso. E eu nunca perdi a cultura do meu povo, de tocar o meu maracá nas rezas, ou no momento que eu estivesse muito perdida, de rezar a Jaci, a Tupã, a Guaraci, nunca perdi, nunca perdemos. E era uma beleza eu ver aquilo. Mas quando eu ia para a escola, que eu queria fazer uma pintura, eu era machucada. E eu fui tendo que admirar a beleza do outro, porque eu não me encaixava na beleza da indígena que queriam, e também não era outra beleza europeia que queria a magra, dos olhos claros e do cabelo liso. Eu tinha um cabelo cacheado, eu tenho. E por muito tempo eu tive que alisar. Alisava sempre. Até lente eu tentei usar para poder me dizer como uma mulher branca, para ver se eu conseguia me encontrar, até o meu povo se levantar. Mas não deu certo, porque eu sou indígena. E como eu vou deixar de ser indígena, mesmo sendo caracterizada de outra coisa? Porque esse apagamento
apagou toda a nossa história. Mas aí o levante começou por mulheres. O meu povo se levantou por mulheres. Várias mulheres de vários estilos disseram, não, nós somos tupinambás e vamos nos levantar. E fomos atrás da igreja para saber os documentos que eles tinham da gente. Fomos à história da minha família, que reconheceu o povo tupinambá. E aí vamos pegar esses documentos. A Motara, que é a nossa anciã, que ancestralizou, permissão a Motara. Ela foi na igreja, pediu para todo mundo se juntar, saiu chamando todo mundo que era era nosso parente, porque a gente se chama de parente, e conseguimos o reconhecimento. E aí o povo tupinambá se levantou. Em 2002, a gente, como comunidade, fundamos a primeira aldeia-mãe, Itapuã, a segunda cacica, mulher foi a minha, do meu povo. E aí a gente foi se levantando e as provas vieram vindo. E aí acabou essa história de estarmos extintos. Porque nunca estivemos e resistimos. E aí, aonde está essa beleza? Está na beleza da diversidade que eu aprendi e vivi a vida toda. E respeitei. E a história de cada uma, ninguém precisava me contar as suas histórias. Eu preciso contar, porque eu não tenho os cabelos lisos. Inclusive, quantas vezes eu, em momento de tristeza, eu chego para a Cris e digo, eu podia alisar o meu cabelo. E a Cris me dá a mão e diz, não, você é indígena com seus cabelos cacheados. E eu sou a indígena de cabelos cacheados. Eu não sou a indígena que vocês fecharem os olhos podem imaginar. Mas a partir de hoje, as coisas mudaram. Tem uma indígena com a nova beleza na cabeça de vocês. Eu resumi a minha história, mas é mais ou menos isso, Cris. Muito obrigada. Maravilhosa, que orgulho. Quem quiser responder, e aí é muito trazer um pouco dessa experiência, né? Acho que cada uma tem a sua experiência com as pessoas, com as mulheres. E como que a gente pode... através da beleza, através de estar juntas, se conectar, né, com essa sororidade de estar transpondo, né, esse universo. É um grande desafio, porque acho que a gente vive hoje esse momento dos filtros, esse momento dessa beleza que é muitas vezes colocada dentro de um padrão. E eu acho que isso, em vez de trazer bem-estar, ele traz infelicidade, muitas vezes. Né? E Carolzinha tem um trabalho lindo, né, de hoje trazer esse encaminhamento das pessoas, né, colocar elas na rota verdadeira do mundo, de descobrir quem você é de verdade, qual é o seu caminho. E a gente, através, né, do seu ativismo, do nosso trabalho, a gente, de certa forma, também faz isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que no coração hoje aquece vocês a continuar fazendo, né, esse caminho ao lado de mulheres e homens, porque eu acho que também os homens precisam ter esse olhar, né? Do homem, eu acho que foi tirado o sentir, né? Então, não chora, não sente, não faz. E da gente foi colocado um universo, né? 50 anos, da princesa que ia encontrar o príncipe encantado, né? E que aí, tipo, na vida real não é assim, né? Então, como vocês sentem assim que seria um caminho que a gente poderia compartilhar a essa sintonizada de rota para que a gente consiga ser feliz, porque no fundo é aquilo, é ser livre e ser feliz, talvez o objetivo de todos, né? Ser amado, ser livre, ser feliz e ser amado, talvez é o que a gente, por trás de tudo que a gente compra, por trás de tudo que a gente quer, no final, é isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Eu fiz uma longa, curta pergunta, mas assim, o que bate assim no coração de vocês quando ouvem ser feliz, ser amado e ser livre? Vou começar, então, minhas queridas. Escutar a história de vocês, para mim, é um alento no coração, porque só corrobora com o fato de eu ter cada vez mais certeza de que quando a gente se assume, e eu falo isso, se assume, a gente entende quem a gente é, mais a gente fica lindo. E quando eu falo lindo, é lindo mesmo, porque esse lindo vem de dentro, né? Essa beleza, ela transparece fora, né? Eu sempre digo assim, quando a gente começa a ficar
ficar cada vez mais dentro da gente, da nossa essência, vai criando um brilho externo que as pessoas às vezes olham para você e falam: nossa, como você é lindo. E você não fez nada de diferente, mas é porque está transparecendo aquilo que está brotando. Então, eu acredito que a autenticidade para mim hoje é você ser autêntico. E o que é ser autêntico? É você ser quem você é. A sua verdadeira essência. O que você gosta, de fato. Sem se preocupar, mas será que o que eu gosto, todo mundo gosta? Porque não é isso que interessa. E quando a gente entende que a gente gosta de certas coisas e a gente se coloca: puxa, eu gosto disso, eu sou assim, eu gosto de falar dessas coisas, eu me sinto bem dessa maneira. E você se coloca nesse lugar, você começa também a respeitar o que os outros gostam e sentem vontade de fazer. E aí o mundo fica bonito, porque é essa diversidade de cada um ser diferente, gostando de coisas talvez diferentes, mas sendo todos lindos. Porque para onde eu vejo beleza. Porque aí que está, o olho autêntico, ele cria um filtro, que é um filtro do bem, que é você enxergar todo mundo como de fato é, a essência. Então você começa a olhar para cada um e você começa a olhar com uma curiosidade, o que traz essa alma? Que é muito mais do que se tem uma roupa linda, um cabelo X, que também isso tudo é importante. A gente está no 3D. É legal a gente se cuidar, eu me cuido, eu amo fazer isso. E eu acho que a gente tem que ter pequenos rituais, né? Eu, por exemplo, agora estou no momento de óleos. Eu gosto de me olhar. Muito incentivada pela Cris, né? Porque a Cris falou que para o meu dosha eu tenho que usar óleos e tal. Então eu estou me olhando com óleos essenciais e tal. Isso é um momento para mim de beleza, né? E vai muito além do que eu me olhar só no espelho. Só que a hora que eu me olho no espelho, eu tenho que gostar do que eu estou vendo, mas não do que está por fora, do que está por dentro. Então eu acho que a autenticidade, ela provoca essa beleza que reflete no externo, com toda certeza. Bom, falando um pouquinho do que ela está falando, eu gosto da parte da transformação. Não importa qual é a cor da sua pele, não importa qual é o jeito do seu cabelo, que nem a Cris já me encontrou algumas vezes. Cris, nossa, Mônica, é você? Sim, porque a gente pode se transformar no que a gente quiser. Assim, a gente tem que se amar, tem que gostar do que você vai ver no espelho. Então, hoje eu estou com muitas versões de nós mesmas, né? Exatamente. Hoje eu estou com coque, mas amanhã eu posso estar com cabelo cacheado, eu posso estar de tranças, eu posso estar com black. Então, assim, você pode se transformar naquilo que você se sente bem. Aquilo que você vai olhar no espelho e falar assim: nossa, hoje eu estou uma preta linda, hoje eu estou uma lisa linda. Enfim, você se transforma em diversos. É assim, é a transformação da borboleta, como você falou. Então, é essa capacidade de você ser várias versões de você mesmo e o amor próprio. E, Mônica, só a gente complementando, que eu acho que é bem interessante, assim, né? Você falou, a mulher preta, ela, durante muito tempo, ela teve que ser cópia do cabelo, muitas vezes liso. E a gente está vivendo esse momento de empoderamento dos cachos, da gente se permitir e ter orgulho, né, do cabelo cacheado. Como que era na tua infância essa questão do cabelo? Porque, assim, para mim o cabelo ele é muito uma antena, né, dessa autoestima, desse bem-estar. E eu sinto que o cabelo, para a mulher preta, ele foi muito negligenciado ao longo da história, né? Porque não, tinha que ser um padrão, falavam até cabelo ruim, né? Ah, ela tem o cabelo ruim, que é péssimo, né, de se falar, mas era o que... O que ele fez para você, né? Exato, coitadinho do cabelo, meu Deus. Me conta, compartilha com a gente um pouquinho de como foi a sua história com o seu tipo de cabelo, né? Então, o meu tipo de cabelo é um cabelo cacheado, não muito definido. O meu avô, ele é negro,
Da parte da minha mãe, a minha avó, ela é branca, e da parte do meu pai, meu avô, da parte do meu pai, ele é branco, dos olhos claros. Então, assim, tem essa mistura de raças. E nós, as mulheres, saímos com o cabelo igual o da mãe. E com o cabelo cacheado, os meninos têm o cabelo liso. Então, quando éramos crianças, a gente falou, poxa, por que não nós mulheres temos o cabelo liso e os meninos o cabelo cacheado? E aí, crescendo, que a gente foi entender que é desse jeito que tinha que ser. Então, ia aceitar o cabelo. Então, quando eu comecei a trabalhar, a estudar essa parte da beleza, do cabelo, as raças, então eu falei assim, gente, a gente tem que começar a se aceitar e parar com esse preconceito consigo mesmo. Então, logo no início, foi difícil até entender que é assim que nós nascemos. E aceitar e se amar do jeito que é. E aí, minha linda, me conta um pouco de como que é isso, né, para a mulher indígena, assim, essa coisa de você ter o seu ritual de beleza, ser aceito, essa questão do amor, da liberdade. Como que é isso entre as mulheres indígenas? Cris, ouvindo... Você só sabe o quanto é diferente ouvindo as histórias, né? Assim, é realmente isso. Você ouve, apesar de estarmos bem próximas, mas como... Porque só tem 3 anos que eu tive coragem de colocar o primeiro cocá na minha cabeça. Só tem 3 anos que eu tive coragem de fazer a primeira pintura no meu corpo inteiro. Para ser sincera, acho que a primeira vez que eu pintei o meu corpo inteiro foi quando eu fui para aquele Ractal, porque eu ia para um evento que tinha muitas pessoas brancas e a pintura ela serve de proteção. E hoje eu estou no meu melhor momento de sincronia com a natureza. Os pássaros me respondem, as árvores me respondem, é com elas que eu converso, é com o mar que eu sinto a resposta daquilo que aflige o meu coração. Então, é com a natureza que eu tenho as respostas. Mas, por muito tempo, eu não pude, que é aquela questão do apagamento da história dos Tupinambás. Então, eu não sabia quem eu era. E, por muito tempo, eu tive que viver uma visão sempre do outro, ou se não, querendo ser um outro, mas não sabendo dessa história. E aí, com esse reconhecimento, mas também houve a violência de você passar por esse processo de entendimento. E aí eu não quis passar por isso. Eu me afastei. Me afastei da minha família, me afastei de todo mundo e fui viver na cultura realmente europeia, usando lente 24 horas por dia, cabelo alisado 24 horas por dia, loiro, mais loiro possível, quanto mais loiro para achar que eu era loira mesmo, me reconhecendo como mulher branca, mas por muitas vezes dizendo, nossa, você é uma mulher branca, mas você parece um animal comendo, né? Você tem um jeito estranho de andar, né? Você tem umas coisas que a gente não faz. Então, como é essa cultura aí sua, apesar de você estar dizendo que é branca, está bem estranha. Por muitas vezes, várias vezes. E foi um processo violento. Mas quando eu parei, e eu nem sei bem direito para dizer para vocês o que te levou lá. Eu sou ativista contra o abuso sexual infantil. Eu queria fugir dessa parte porque eu queria só contar história boa para vocês. Mas eu não posso contar história boa porque senão vocês não vão entender. Eu sou ativista contra o abuso sexual infantil e a exploração. E aí eu fiz um primeiro chamado Não Se Cale, Uma Voz Chama a Outra, que falou sobre o abuso sexual em rede nacional, através do Instituto Liberta. E ali eu comecei o processo de autoconhecimento, tocando nas minhas dores. E aí, quando eu toquei nas minhas dores, eu também toquei nas dores da ancestralidade. E, por um momento, eu parei e falei, quem eu sou? Qual é a minha história? E foi quando eu fiz essa volta para casa. E foi aí que eu consegui achar beleza em mim. Porque eu voltei na dor, analisei e falei, não, está doendo tudo. Doendo porque eu não posso dizer quem eu sou, doendo por tudo. Mas aí também teve um outro propósito, os filhos. Eu tenho 3 filhas, uma de 20, 19 e outra de 7. E a minha filha de 20, ela é uma ativista retada do meu povo. Ela é uma liderança forte. E sabe aquelas enchentes que deu na Bahia? Ela juntou 120 mil reais na internet para ajudar o meu povo. E aí, quando ela chegou lá, e eu ainda estava me descrevendo como uma mulher branca, ela ligou para mim e falou, mamãe, como pode uma jovem indígena, que tem avó morando na aldeia, eu estou aqui com o meu povo, ser filha de uma mulher branca? Tá estranho isso aí, né? Porque se não é o meu pai que é indígena,
alguém tem que ser, porque a minha avó é materna. Aí eu falei, não mexe nisso, não. Ela falou, mamãe, você já mexeu, a partir do momento que você contou toda a sua história nacionalmente. E foi aí que eu achei beleza em mim. Foi aí que eu assumi a minha beleza. E agora, todo lugar que eu vou é com meu cocá e com minha pintura, orgulhosa de quem eu sou. Foi assim. Maravilhosa, maravilhosa. Linda! Muito orgulho, muito orgulho. É muito lindo, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente poder se identificar com a gente mesmo, né? Da onde a gente vem, as nossas raízes. E quando eu ouço você falar, eu não tenho, quer dizer, acho que todos nós temos um pouco de indígena, né? Minha mãe fala o seguinte, minha mãe é uma liderança anciã, porque quando os anciãos vão ficando mais velhos, é uma grande liderança, ai quem não respeite. E ela fala assim, olha, aqui no mundo, todos somos originários. Porque quem não, na palavra, na etimologia, originário é quem nasce num local. Ninguém nasceu fora, em Marte, extraterrestre, que até então que eu falo. Então, somos todos originários. Estou repetindo a mesma frase da Yacuí. Maravilhosa, maravilhosa. A mãe dela faz uma moqueca, gente, que um dia a gente vai... a gente tem que... Nossa, maravilhosa. E acho que é isso, né? A gente se acostuma muito com as coisas que vão colocando, né, na nossa história de vida, né? E a Carol fala muito isso, né, que a gente chega nesse mundo aqui com uma página em branco, né? E aí as pessoas vão colocando coisas da nossa, entre aspas, ancestralidade, que muitas vezes não são verdades nossas, são verdades que quiseram contar para a gente. E aí esse trabalho, que é a especialidade da Carol, trazer muito da onde a gente é, né? E aí, quando a gente se reconhece, a gente pode... É quase como se a gente se sentisse na própria pele, como se a gente se sentisse no próprio corpo, e aí a gente tem conexão com aquilo que a gente realmente veio fazer no mundo, né? Então, eu acho que isso é uma jornada de vida, e isso traz liberdade, isso traz felicidade, isso traz conexão com aquilo que você simplesmente é, né? Hoje de manhã eu estava até ouvindo um rapaz que eu sigo no Instagram, e ele falando, né, quem é você? Quem é você sem a sua profissão, sem o seu carro, sem a sua família, sem os seus filhos, sem tudo aquilo que está fora? O que sobra quando você faz essa pergunta, quando você começa a tirar tudo isso da sua frente? Né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, que legal, acho que eu estou nessa busca de quem sou eu. Não sei responder uma frase absoluta sobre isso, mas eu estou no caminho. Então, eu já estava feliz. Sabe que isso é muito interessante, porque enquanto eu estava escutando, eu lembrei também dessa história de nós viemos para o mundo. E quando a gente vem para o mundo, né, quem tem filho pequeno aqui sabe, é um livrinho com páginas em branco. Todos nós, independente da idade que a gente tem, é um livrinho com páginas em branco que a gente foi escrevendo no nosso livrinho. E a gente foi copiando, né, dos nossos pais, principalmente, dos nossos avós, das nossas grandes figuras, alguma coisa que era da crença deles, que foi passado pelos pais deles, que foi passado pelos pais dos pais deles, e assim por diante, e que muitas vezes nem se sabe exatamente de onde que veio, de onde surgiu, mas a gente escreveu no nosso livrinho lá. Em dado momento, quando aquela história começa a virar uma grande indigestão na nossa vida, a gente vai precisar olhar para essas páginas que a gente escreveu, muito provavelmente lá na nossa infância, quando a gente olhou para aqueles dois heróis, né, pai e mãe, e que a gente disse, é assim que se namora, é assim que se casa, é assim que se trabalha, é assim que se ganha dinheiro, e foi se escrevendo nesse livro coisas que eles aprenderam e que a gente passou a repercutir na nossa vida por conta desse repertório que veio deles. E aí a gente vai ter que, num dado momento, olhar para esse livrinho e, de repente, pegar uma borracha e reescrever essa história. E quando a gente reescreve, a gente apaga aquilo, a gente honra aquilo que foi do jeito que os nossos pais, nossos avós, bisavós conseguiram fazer. E quando a gente honra, a gente diz assim, eu gosto muito disso,
eu honro a tua história, eu aceito esse destino, mas daqui para frente, quem vem aqui já me conhece, eu adoro essa frase, agora é um novo tempo. Daqui para frente, agora é um novo tempo. E eu posso escrever o que eu quiser, porque uma coisa que eu quero deixar dito aqui, independente do que a pessoa acha que é beleza, do que ela não acha que é beleza, não importa, cada um acha o que faz sentido para si, mas somos seres ilimitados, de infinitas possibilidades, e que a gente pode fazer o que a gente quiser a qualquer momento, e se a gente não está vivendo na nossa melhor versão, a gente pode mudar isso a hora que a gente quiser, com força de vontade, com determinação e disciplina, precisa de disciplina. E uma coisa que é muito importante disso, né, é pensar que esse livro está aberto, não está trancado às 7 chaves, e a gente pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento, é só uma decisão que a gente precisa tomar, e essa decisão consciente, a hora que a gente faz isso, a vida muda. A minha mudou, graças a Deus. Então, por isso que hoje eu levo essa mensagem para o mundo, e por isso que hoje eu me comunico, faço o que eu amo, que é a comunicação, mas agora comunicando essa verdade que faz muito sentido para mim. Então, eu quero deixar aqui, né, para todas nós aqui, esse lugar, né, onde é que ainda na gente estamos amarrados a estereótipos que não precisam necessariamente ser nossos, estereótipos que são limitantes e que a gente aprendeu em algum lugar, e está tudo bem. Só que daqui para frente a gente pode fazer diferente, né? Eu acho lindo isso. E aí a gente ficaria aqui a noite inteira conversando, né? Mas temos nosso momento ainda de sound healing, de levar esse momento de cura, porque a ideia é muito também trazer essa beleza, mas uma beleza que através do autocuidado, através das suas escolhas, através de você poder, no seu momento de banho, tomar um banho com presença, usar o seu cosmético, de preferência com ingredientes da natureza, mas que traga esse momento de bem-estar para o seu autocuidado, que é tão importante. Eu queria que vocês deixassem alguma fala, alguma mensagem, o que vocês sentirem no coração, né, para quem está nos ouvindo aqui e nos vendo, e que a gente possa propagar um pouco dessas histórias aí pelo mundo, um pouco da nossa experiência, que é única. Não é por nada que existe 8 bilhões de DNAs diferentes um do outro no mundo, né? Senão a gente seria todo mundo igual. Então, como somos diferentes e podemos ser coletivos, deixem as mensagens para quem está nos ouvindo. Então eu vou começar. Primeiro, eu queria que a todos que me ouvem e os que estão aqui, houve uma mudança no índio para indígena. Então, se vocês puderem, a primeira pedido que eu faria era usem o indígena, porque somos 305 povos. Então, isso fala para os 305 povos. Segundo, uma frase que eu acho meio perigosa quando diz que tem muita terra, que o índio quer muita terra porque tem muita terra para pouco índio. Mas 85% da vegetação são os indígenas que cuidam. Então, onde tem árvore em pé, onde tem mata nativa, é o indígena que está ali perto cuidando. Então, se tem saúde no mundo, é porque a gente está resistindo. Outra coisa, sabe aquele povo tupinambá que foi tido como extinto? O primeiro artefato que vai chegar ao Brasil é o manto tupinambá, é o do meu povo. Saiu no Fantástico que as penas do Guará é lá do sul da Bahia. Então, em 2000, nós éramos extintos. Hoje, nós somos o primeiro povo que traz o artefato de volta para casa. Então, isso já é muito forte. Tem quantos anos? Tem 300 anos que eles levaram, anos. Mais ou menos. Mas de quando foi feito, ainda não porque na reportagem, o responsável lá do Museu da Dinamarca, ele até diz que foram os reis Kuns que levaram. Então, há quanto tempo não está lá? Mas eu sei que ele está voltando. E os tupinambás do Brasil inteiro estarão no Rio de Janeiro para receber esse primeiro artefato. E o que eu quero, para terminar, é dizer assim, eliminaram a gente, exterminaram os povos tupinambás.
e as nossas belezas ficaram perdidas, mas nos reencontramos, nos reconectamos e agora estamos mostrando ao mundo que estamos vivos com a nossa diversidade. Então, Catu a todos. Muito obrigada. Catu! Cris, depois disso eu estou aqui toda arrepiada, não tem nem o que dizer. E simplesmente você que está nos assistindo, vocês aqui, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, poder trazer de novo a essência da natureza. Cada pessoa que entra lá no salão fala, nossa, eu estou sentindo na casa da minha bisavó. Tipo assim, pelo aconchego, a natureza. Eu brinco que o Paraisópolis é a Índia dentro do Brasil. Quem não conheceu, um dia, se tiver oportunidade, por favor, está super convidado, porque assim, lá fora é um turbilhão, é uma bagunça. Então, assim, quando entra no salão, tem aquele aconchego, aquele acolhimento, o chazinho, o cafezinho. Então, é aquele agradecimento por nós estarmos ali. Então, assim, só tenho a agradecer e o amor próprio e se aflore. Maravilhosa. Bom, de coração, uma honra estar aqui com vocês e agradecer a vocês que chegaram até o final, né, desse papo entre mulheres, trazendo esse bioma feminino e que se expanda essas sementes para muitos lugares, porque o que a gente precisa é falar mais sobre esse universo que vem do coração, dessa beleza real, que se conecta à natureza, ao bem-estar, e que quanto mais a gente se conectar às nossas raízes do Brasil, raízes das plantas, a gente cada vez mais vai estar em equilíbrio e encontrar a felicidade, o amor e tá bem com você mesmo. Então, acho que é sobre isso. Cris, eu posso falar só uma coisinha que eu quero deixar gravado isso, que é muito importante. Só percebam, gente, quando seu coração está em paz, é o momento em que a sua bússola está voltada para o norte. Sintam isso. Você sabe o que eu estou falando. Você se sentiu em paz quando você assumiu quem você era. E aí a sua bússola fez assim. E é quando a gente se volta para dentro de si, que a gente consegue sentir o nosso coração em paz. Eu acho que é um momento... Acho não, eu tenho certeza absoluta que é o momento de maior grandeza do nosso ser. E, portanto, a gente consegue ser muito lindo desse jeito. E acho que até a gente podia deixar um exercício aqui, né, para quem está nos ouvindo, para quem está aqui presente. O que a gente pode fazer para encontrar esse caminho, né, Carol? Eu falo muito sobre minha humilde experiência da questão da beleza, porque eu acho que para o feminino isso é uma conexão muito forte. E eu lembro muito, eu gosto muito de falar isso, porque eu lembro de um ritual de beleza que a minha avó fazia, que era uma dona de casa, uma mulher muito simples, mas que todos os dias ela sentava na frente da penteadeira dela e penteava o cabelo dela para um lado, penteava o cabelo dela para o outro. E eu não entendia quando eu era criança, mas aquilo era o momento dela de autocuidado e de reconexão com o feminino dela, que era esquecido durante o dia inteiro, mas que naquele momento ela se reconectava com esse caminho da deusa, do sagrado feminino, com essa conexão interior. Então, acho que se você pudesse deixar um exercício, ou alguém quiser contribuir aqui, para quem está nos assistindo, o que a gente pode fazer, né? De forma prática, porque eu acho que é isso. Esse momento tem que ser prático, tem que ser uma coisa que seja o seu óleo que você faz, que seja o seu banho, enfim, que a gente possa estar virado para o norte, como você acabou de dar o exercício aí. Eu acho que quando, por exemplo, se você for fazer uma... Bom, primeira coisa, se conecte com a natureza. A natureza, ela sempre vai te dar o que você precisa. Se você não está muito legal, tira o sapato, onde quer que seja, e põe o pé na grama. Isso é uma atitude de alto amor com você. Você vai ver que depois de 5 minutos fazendo isso, você vai ficar bem. Então, põe seu pé na grama. Segunda coisa, quando você for massagear seu corpo, não faz de qualquer jeito. Toca você com amor. Faz esse massagear você com amor, com seu óleo, com seu creme, com o que você achar mais apropriado.
E agradece pelas tuas rugas e cicatrizes, porque essas tá contando a sua história. É meio chato, gente, sem ruga e cicatriz, porque não tem história. Então, vamos olhar um pouco para isso, com essa beleza que tem, esse borogodó todo que tem, essas rugas, essas cicatrizes. E a gente vai fazer com que elas fiquem cada vez mais charmosas, porque elas estão contando ali uma sabedoria que ninguém teria se não tivesse tudo isso, né? Obrigado, meninas. Obrigado a todos. Obrigado você. Mulheres daqui, fiquem conosco.